22 horas, mais 7 minutinhos desta quinta-feira, dia 1º de novembro de 2012. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação, ao vivo, na apresentação do pastor Luiz. Você pode interagir conosco, use o telefone 33427096, 33427096, ou ainda o nosso correio eletrônico, contato@ministeriodareconciliação.net, contato@ministeriodareconciliação.net, ou faça parte da nossa rede social pelo Facebook, procurando, adicionando Luiz Carlos Aparício. Você pode comentar, curtir, pode ainda compartilhar o link da nossa página, que está o programa de hoje, que tem como tema, e se pensais de uma outra maneira, também Deus vô-lo revelará, baseado em Filipenses 3, do versículo 12 até o 21. Esta mensagem que nós vamos transmitir hoje é a segunda parte de uma palavra que ministramos em um dos cultos em nossa igreja. Eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a tua vida. Então fique conosco, fique ligadinho no nosso programa. No final do programa estarei orando por você, então quero incentivar você para ligar para nós, fazer seu pedido de oração, encaminhar sua pergunta bíblica ou ainda sugerir um tema de estudo para nós estarmos trazendo aqui no programa. Nós estamos numa sequência de palavras ministradas na igreja, mas logo, daqui pelo menos 2 semanas, nós estaremos de volta com um programa temático, trazendo assuntos correlatos do nosso dia a dia, buscando aplicação na palavra de Deus, alguns temas edificantes, de orientação doutrinária. Então nós queremos desde já abrir esse espaço para você. Você pode mandar sua pergunta bíblica e também sugerir um tema para nós estarmos abordando nesse modelo de programa que você já conhece, mas que nós vamos tentar dar uma roupagem nova a partir das próximas semanas. Ok? 33427096 é o nosso telefone para você participar. Estamos aguardando a sua ligação. Mande um alô para nós, faça a sua pergunta bíblica, em especial, mande seu pedido de oração, que no final do programa nós juntos estaremos intercedendo pela tua vida. Ok? Muito bem, nós vamos ao nosso primeiro apoio cultural, voltamos em seguida. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Senhor, e me conhece. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação, Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, aqui pela Guaru TV, e em emissoras correlatas. Nós estamos ao vivo, são exatamente 22 horas mais 15 minutos, e você pode ligar para nós no 33427096. Faça seu pedido de oração, encaminhe um tema, uma sugestão de tema para um próximo programa, ok? Ou ainda faça sua pergunta bíblica que nós estaremos respondendo nas próximas programações. Vamos então à agenda da nossa igreja. Nós queremos, em primeiro lugar, assim, oferecer para você a oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa igreja, acessando o nosso portal na internet. www.ministeriodareconciliação.net. Nós vamos colocar a página principal aí do nosso portal, está aí. Como todo portal, ele tem uma ênfase nas notícias ligadas ao mundo da religião e também ao mundo gospel. Temos os programas Hora da Reconciliação anteriores, que você pode acessar, assistir, ok? O número que você quiser, pelo tema que você quiser. Temos sempre uma palavra semanal, um devocional do pastor. O dessa semana é o trabalho como propósito divino. Temos também palavras do pastor Hélio de Souza, sempre destacando escatologia, doutrina das últimas coisas. Temos um espaço onde nós fazemos a nossa declaração também de fé. Então, acesse o nosso portal na internet, aconselhamento, notícias, estudos bíblicos e muito mais. www.ministeriodareconciliação.net. Você já conhece o jornal A Voz do Litoral? Não conhece ainda? Procure aí no jornaleiro mais perto da sua residência, o jornal A Voz do Litoral, que traz notícias da nossa região, mas também tem um espaço dedicado à Palavra de Deus. Então, está aí a mensagem desta semana, de 27 de outubro até 2 de novembro, um espaço Hora da Reconciliação no jornal A Voz do Litoral, o tema Pecados Lançados no Fundo do Mar. Sempre uma oportunidade de você se edificar com a Palavra de Deus através do jornal A Voz do Litoral. Nós temos um seminário teológico organizado e funcionando todo o ano letivo lá na nossa igreja. É o nosso CETEREC, Seminário de Teologia da Reconciliação. Temos aulas segundas e sextas-feiras, sempre das 19h45 às 22 horas. Queremos, então, assim, incentivar você, se quiser entender, acompanhar a Palavra de Deus com um pouco mais de profundidade, chega até a nossa igreja, segunda e sexta, e assiste uma aula sem qualquer compromisso. Eu quero lembrar os irmãos da igreja que nós temos uma batalha bíblica marcada para o dia 17 de novembro, ok? É um sábado, às 19h30, uma escola bíblica 2012. Vamos debater o pessoal da escola bíblica com o seminário teológico, as lições ligadas à Casa Publicadoras da Assembleia de Deus de 2012, tá bom? Então se agende aí, 17 de novembro, Batalha Bíblica no Ministério da Reconciliação. Você que é de outra igreja, principalmente da Escola Bíblica Dominical, se você quiser ir lá aprender um pouco do nosso know-how sobre Batalha Bíblica, vá lá na nossa igreja, participe, veja como nós organizamos a Batalha Bíblica. Certamente será uma boa oportunidade para, de maneira informal, você aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Você segue assistindo Hora da Reconciliação e o tema do programa de hoje é: e se pensais de outra maneira, Deus também vô-lo revelará. É uma mensagem que foi gravada
em um de nossos cultos. Nós estaremos ministrando hoje a segunda parte desta mensagem, baseada em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 até o versículo 21. Essa palavra, ela foca objetivamente um incentivo às igrejas e aos ministérios a procurarem um padrão de doutrina. Um dos grandes problemas hoje no Evangelho é o que nós chamamos de síndrome de Frankenstein. O que seria isso? Um corpo formado por várias partes de outros corpos. E isso é o Frankenstein, ou Frankenstein. Aquilo que nós poderíamos chamar no popular de uma colcha de retalhos. Nós temos visto hoje o Evangelho adotando, absorvendo muitos conceitos, muitos fundamentos de outras religiões. O que isso tem, infelizmente, trazido um sério problema para o padrão e para o modelo da pureza doutrinária sugerida nas Escrituras Sagradas. Deus é singular e a sua palavra também, e não pode ser confundido com outras coisas. Paulo, então, aos Filipenses, ele fala bastante sobre isso. Fala, inclusive, da dificuldade que os cristãos tinham de aceitar as prisões de Paulo, as tribulações e as dificuldades enfrentadas pelo apóstolo. Quer dizer, no modelo de igreja de hoje, de evangelho de hoje, onde muitos pregadores denominados de teólogos da prosperidade acabam passando a ideia de que crente não vive tribulações, prisões, lutas, dificuldades, Paulo, aos Filipenses, procura esclarecê-los, orientá-los e, acima de tudo, mostrar para eles que tribulação, prisão, dificuldade faz parte, sim, da vida do crente. Segundo, Paulo também fala e procura conscientizar a igreja das dificuldades que os filipenses estavam tendo de conviver com pessoas egocêntricas, egoístas, de pessoas que só pensavam nelas. É uma grande oportunidade para nós refletirmos se somos corpo e membros do corpo de Cristo. Todos os membros devem trabalhar em favor de todo o corpo. Será que temos tido essa visão como igreja? Paulo fala sobre isso. Paulo também fala da dificuldade que os filipenses tinham de aceitar o porquê Paulo sempre repetia as mesmas coisas, sempre falava as mesmas coisas, procurando reiterar, confirmar sempre seus ensinos. Uma grande dificuldade dos crentes hoje, querem ir na igreja em busca de novidade todo culto. Esquecem que a Bíblia é um livro que se repete em termos de conceitos, em termos de fundamentos, em termos de princípios. Por fim, nós vimos ainda no programa passado, Paulo falando da necessidade do desapego das coisas terrenas e a dificuldade que os filipenses tinham de desapegar-se um pouco das coisas de baixo, das coisas temporais, das coisas terrenas. É essa mensagem que você vai assistir agora, a segunda parte. E se pensais de outra maneira, Deus também vô-lo revelará. Vamos então assistir a mensagem. Aquilo que o pastor pregou, não concordo, não compreendo. Eu penso assim, 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 assim. Ora, a minha Bíblia é clara que Deus, nele não há sombra de variação. Com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus é ou não é. Você tem o direito de discordar da palavra quando ela não é bíblica. Quando eu vim aqui e eu não pregar texto no contexto. Quando eu virar um contador de história, que você pode discordar de mim à vontade. Quando eu virar aqui um paroleiro, você pode discordar à vontade. Porém, quando é a palavra de Deus que está sendo ministrada, texto em contexto, nós precisamos entender e compreender e buscar a graça de Deus para
viver a mesma unidade de compreensão, a mesma unidade de pensamento. Num culto como hoje de ceia do Senhor, culto de comunhão, culto de união, culto de unidade, eu quero destacar que nós precisamos de unidade de pensamento. O evangelho que eu prego, o Jesus que eu creio, na forma que eu creio, tem que ser a forma do presbítero Sérgio crer. Tem que ser a forma do presbítero Maurinho crer. Tem que ser a forma do pastor Odilon crer e pregar. É preciso existir unidade de pensamento. Nós precisamos entender e compreender a palavra de Deus na mesma direção e na mesma linha, de maneira que, se o evangelho que eu prego é diferente do que tu crê, sabe de uma coisa: ou eu ou você estamos errados. Um dos dois. Porque evangelho é um só. E o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 1, destaca o cuidado para nós não ouvirmos e vivermos o outro evangelho, do outro Cristo, do outro Espírito. 2 Coríntios 11, ele também destaca a mesma coisa. Considerando, amados, os obstáculos espirituais que os filipenses atravessavam, Paulo exorta e encoraja os crentes a que nem ele, entendendo todas essas coisas, tudo que ele tinha vivido e passado, ele se considerava perfeito. Vamos conferir isso no versículo 12. Paulo aceitava suas prisões, usava elas como meio de pregação até do evangelho, não ficava preso às cadeias e prisões. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando as dificuldades vierem para a tua vida, para você parar de servir a Deus, sabe o que você fala para a dificuldade? Agora eu vou servir ao meu Deus melhor do que eu servia antes. Se você exercitar isso na tua vida, você vai ser um superador de obstáculos em nome de Jesus Cristo. Sabe? Mas muitas das vezes os impedimentos vêm e nós nos curvamos a Ele, paramos diante dele. Mas Paulo, ele começa a encorajar os crentes lá, dizendo: olha, prisões não é problema para mim, conviver com os irmãos que buscam só o que é seu, que não é de Cristo, para mim tudo bem, importando que Cristo seja anunciado e pregado para mim, tudo bem. Ele disse até isso no capítulo 2. Ele ainda fala de que falava as mesmas coisas e não era problema para ele pregar sempre as mesmas coisas. Ele estava sempre animado a pregar o evangelho, inclusive aos filipenses, mesmo que todo culto, toda carta, ele tivesse que falar as mesmas coisas e o povo não progredisse, mas ele continuava falando as mesmas coisas. Paulo fala inclusive de que ele já havia desapegado das coisas e que as coisas que ele havia perdido, ele reputou até como lucro para ele mesmo. Em outras versões ele diz: olha, aquilo que eu perdi, aquilo que ficou para trás na minha vida, eu reputo como refúgio, resto. Nós precisamos superar, irmãos, e Paulo aqui encoraja eles dizendo: olha, sabe de uma coisa? Nem eu, superando tudo isso, eu digo para vocês que eu sou perfeito. Vamos conferir lá no versículo 12: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Olha só, meus amados, Paulo começa a falar aqui de perfeição. Sabe, às vezes nós encontramos alguns irmãos e que avançam em algumas coisas de uma maneira muito especial. Sabe, quantos que vieram aqui esta noite servir a Deus só pelo prazer de servir a Deus? Sabe, pessoas que estão na igreja e não importa.
se o quadro de aviso tem um aviso colorido ou se não está colorido. Ele veio servir a Deus, então o quadro de aviso para ele não é importante. Se o pastor aquela noite veio com a cor do terno que ele gosta ou que ela gosta, não importa. Importa é que veio servir a Deus. Pessoas que não é porque o louvor não cantou "Eu preciso de ti" que vai sair daqui frustrado. Não, porque veio aqui servir a Deus. Sabe, irmãos, nós temos que voltar a esta época, se realmente servimos ao Senhor. E Paulo fala: apesar de eu ter superado tudo isso, eu digo para vocês, eu não sou perfeito. Isso é uma coisa que pastor sempre tem que dividir com a igreja. Sabe, amados, o fato de eu pregar a palavra aqui não quer dizer que eu sou perfeito. Eu estou pregando a palavra que não é minha, é do nosso Deus, que deveria ser a mesma palavra na minha boca e na tua boca. Outra coisa que deve servir de consolo para a igreja, quando você depara com certas dificuldades e coisas que você não consegue explicar, apesar de nós pastores, pregadores da palavra, vencermos em algumas coisas, tem outras que nós não vencemos. Tem outras que nós temos dificuldade. E você precisa entender isso, porque, como eu costumo dizer, às vezes vocês verem aqui eu pregando, parece Super-Homem, Batman. Mas não é assim. Não é assim. Segundo lugar, apesar de sua imperfeição, a Bíblia diz que ele prosseguia. Olha lá, não que já tenha alcançado, que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo dizia: olha, vocês precisam vencer esses obstáculos, alcançar unidade doutrinária, unidade de pensamento. Nós precisamos crer nas mesmas coisas. Eu tenho avançado nessas coisas, porém eu não sou perfeito. Mas mais do que isso, eu não sou perfeito, mas nem por isso eu vou deixar de prosseguir. Aleluia! Sabe, meus amados, muitas das vezes o que o inimigo quer é jogar diante de nós tantas imperfeições, em que nós tomamos uma decisão dentro de nós hipócrita. Eu vou parar, não vou mais para frente, eu vou desistir de Deus. Sabe por quê? Eu não sirvo para isso, eu não sirvo para mais isso, eu não sirvo mais para isso, eu não sirvo nem para isso, nem para aquilo. Eu não consigo entender as cadeias e as prisões do meu pastor, ou seja, as suas limitações, as circunstâncias de vida dele. Eu não consigo compreender. E não consigo conviver com aqueles que são egoístas. Então eu não sirvo para nada. E aí eu digo: vou parar. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, os obstáculos e as imperfeições da tua vida não podem ser razão, desculpa, motivo para um argumento do tipo: porque eu não consigo servir a Deus melhor, eu vou parar. Paulo diz: ainda que eu não seja perfeito, tem algo de bom que eu faço. Eu prossigo para alcançar aquilo ao qual eu fui alcançado por Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Isso é razão e motivação para eu continuar. Meu irmão, minha irmã, se tu está diante dos obstáculos, Jogos Olímpicos esse ano, né? Lá em Pequim, não é isso? Lá na China, não é isso? Ah, meus irmãos, você vai ver os homens tentando superar os obstáculos. Eu vejo alguns que gostam daquelas cenas de alguém que vai pular, se esborracha, cai pelo chão. Pastor, o que é isso? Eu gosto de quando alguém cai
Eu gosto quando falo com o Mazeu, e o Mazeu lembra de algumas coisas do tipo assim, alguém está lá dirigindo o seu carro e de repente erra o caminho, errei! Aí o Mazeu grita do lado da pessoa, graças a Deus! Você é humano. Quantos aqui têm sentimentos de perfeição? E muitas das vezes vão para o espelho, vão para as lágrimas, do tipo dizer, eu não vou mais servir a Deus, sabe, eu não quero servir a Deus desse jeito, dessa maneira, que coisa fora do lugar, que coisa, não é incentivo a servir a Deus de qualquer maneira, porque a Bíblia diz, maldito aquele que faz da obra do Senhor, de qualquer maneira, tá? Mas o que eu quero dizer é que nós temos que aprender a conviver com as nossas imperfeições e com a dos outros. Só que Paulo aqui dá um segredo. Ele encoraja os crentes dizendo que apesar de não se considerar perfeito, ele prosseguia. Meu irmão, tu foi chamado para prosseguir. Tu foi chamado para caminhar. Tu foi chamado para andar. Sabe, não deixa essas circunstâncias da vida ser razões e motivo para tu parar de servir ao teu Deus. Vai adiante, segue à frente, dá um passo à frente, porque o Senhor é com aqueles que vão para frente, como diz o livro de Hebreus, nós não somos como aqueles que retrocedem, nós não estamos e não somos daqueles que vão para trás, mas nós seguimos e prosseguimos adiante. Não importa os obstáculos que tenham aparecido na tua vida, meu irmão, e você às vezes tem calculado assim, desse jeito não vai dar para ir para frente, desse jeito não vai dar para perseguir, nós vamos ter que parar desse jeito. Eu quero dizer para você esta noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus, como o próprio Deus disse para Moisés, diante do Mar Vermelho, diga ao povo que marche. Aleluia. Vá adiante. Terceiro lugar, um exercício. Nós falamos muito esse trimestre de exercício espiritual. E Paulo aqui dá também um segredo nisso. Ele fala no versículo 13, irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Dois verbos: esquecer e avançar, no NDA ou NDO no final. Andando, ou dizendo, esquecendo, avançando. Isto é gerúndio, o verbo no gerúndio, e gerúndio quer dizer ação presente e contínua. E ele fala aqui de dois exercícios espirituais que o crente tem que aprender a fazer para vencer isso. Sabe? Primeiro, para entender que não é perfeito. E segundo, de que ele precisa prosseguir. Duas coisas ele precisa fazer agora. Paulo fala, primeiro, o exercício de esquecer as coisas que para trás ficam. Meu irmão, prejuízo de ontem, decisão errada de ontem, o tombo de ontem, a vergonha de ontem, meu irmão, deixa para trás. Deixa para trás. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe o que é esquecer? Sem querer fazer PNL, esquecer significa pôr para trás, esquecer, jogar lá para trás, e não colocar diante de você todas as horas as tuas limitações, os teus obstáculos, as tuas dificuldades, as tuas limitações, as tuas dependências, os teus prejuízos. Esquecer das coisas que para trás ficam, esquecendo a vida velha, esquecendo os pecados antigos, esquecendo os prejuízos do passado, esquecendo o que já passou, o que já aconteceu.
passou, passou. Deixa para trás. Para de ficar se lamentando. Deus tem alegria para te dar. Tem coisas novas para te dar. Tem coisas importantes para tu ocupar a tua mente e o teu coração. Para de ficar debruçado nos prejuízos do ontem. O que passou, passou. E ele diz o outro exercício: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Ele não fala e lembrando, não, mas ele fala de uma atitude melhor. Ele fala na frente prosseguir. Agora o mesmo verbo é traduzido aqui por avançar. E ele diz esquecendo. Eu quero voltar no esquecendo só para aplicar o verbo no gerúndio. Sabe, eu não sei, coisas que a gente tem que fazer exercício de esquecimento todo o santo dia e dizer para nós mesmos: isso já foi, isso já foi, isso já acabou, página virada. Todo dia falarmos isso. Mas ele fala depois: e aí, só vou fazendo esse exercício? Não. Se esquecer aqui é apagar. Ele diz: construa a tua vida com avanço, avançando para as que estão diante de mim. Meu irmão, minha irmã, quantas coisas e quanto tempo da tua vida você fica debruçado e fica olhando o que aconteceu, quando esse mesmo tempo poderia estar sendo dedicado a coisas que estão lá na frente para você buscar. Irmãos, é tempo de avançar. Aleluia. Tem gente aqui paralisado espiritualmente. Tem gente aqui que está levando uma vida de paralítico espiritual. Sabe o que é paralisia espiritual? É quando a rasteira que o diabo te deu algum tempo atrás é razão e motivo ainda para você ter medo daquilo que Deus tem lá na tua frente te esperando. Aleluia. Deus quer te tirar dessa paralisia. Só tem um interessado que você fique parado. Esse interessado é o inimigo de nossas almas. Oh, aleluia. Eu sinto graça de Deus esta hora. Eu sinto que esta hora Deus vai impactar vidas neste lugar. Aleluia. É tempo de avançar. É tempo de avançar. Aleluia. E ele diz: para as coisas que estão diante de mim. Meu irmão, como alcançar se falta visão daquilo que está diante de nós? Nós só temos motivação e força espiritual quando nós olhamos para frente, identificamos aquilo que está diante de nós e decidimos: eu quero aquilo, aquilo é para mim, foi Deus que preparou, então eu vou em busca daquilo. Se tem gente paralisada, tem gente também que perdeu visão espiritual das coisas que estão diante dele. Deus, aleluia, quer abrir tua visão, aleluia, para que você possa ver que existe coisas à tua frente para conquistar, para buscar, aleluia. Por fim, o apóstolo Paulo fala de perfeição. Pastor, mas ele não falou de imperfeição? Agora ele fala de perfeição. Todo pregador é assim, pregador sério na palavra. Vocês viram eu falando aqui? Não, porque se eu não faço bem é melhor eu não fazer. E aí eu disse no outro lado: não é uma apologia a fazer a obra de Deus de qualquer maneira. E alguém dirá: mas é uma coisa ou outra?
crente tem que entender a palavra. Porque no mesmo tempo que ele diz que não é perfeito, no mesmo texto ele está falando, vamos lá para o versículo que ele diz isso, ele diz lá na sequência, no versículo 15, todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Como, pastor? Todos que somos perfeitos? Sim. Paulo aqui fala de perfeição àqueles que haviam lá em Filipenses e que dominavam e que compreendiam as 4 razões iniciais pela qual o povo tinha dificuldade de compreender: as prisões, a dificuldade de conviver na fé com aqueles que buscavam só o que era seu, a reiterada advertência ou a insistência de Paulo escrever as mesmas coisas para ele, a necessidade de desapego às coisas temporais e terrenas. Tinha quem vencia isso. Ele dizia: quem compreende essas coisas, nisso é perfeito. Nisso é. Mas não é perfeito em todas as coisas. Nisso é perfeito. Você já viu que tem áreas na tua vida que você não dá uma brecha para o capeta? E tem outras que o capeta vive no muro dando tchauzinho para você. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. A vida espiritual é assim. Mas Paulo então fala sobre isso, que os que são perfeitos eles têm o mesmo sentimento. Paulo fala que a compreensão dessas coisas nos tornam mais avançados na fé. Meu irmão, você tem avançado na fé? Eu repito, você tem avançado na fé? Sabe por que Paulo está querendo dizer para nós assim: olha, se você continua aí, debruçado no problema, e o problema continua te infernizando, te tirando a paz, te levando a uma situação de paralisia espiritual, se isso continua te dominando, você não conseguiu ir à frente. Nós precisamos avançar na fé, amados. Sabe, tem coisas que a gente vai aprendendo assim, sabe, irmãos? Exercício de dor é mais ou menos assim. Você vai lembrando e aquilo te faz mal. Depois outro dia faz menos mal. Depois outro dia te faz menos mal ainda. Você vai até lembrando de algumas coisas ruins que acontecem na tua vida. Um outro dia você acorda, pensa na coisa, pensa na situação, mas já não te faz mais mal. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, você acabou de assistir esta palavra maravilhosa, a segunda parte da palavra que ministramos em nossa igreja, há alguns cultos passados, e que você teve a oportunidade de ser tremendamente edificada. Eu aqui no estúdio acompanhando ela, graças a Deus, senti o toque do Espírito de Deus, realmente quando o pastor se refere ao cuidado que nós temos que ter de esquecer o que passou, experiências passadas, nós não devemos ficar debruçadas nelas, principalmente quando elas representam medo, derrotas, incredulidade, falta de fé ou coisa semelhante. Mas que todo crente deve avançar, ir adiante, ter um alvo, ir para frente, e deve ter isso como seu objetivo maior. Que Deus possa tocar-nos a ponto de nós avançarmos nisso e, como diz a própria palavra, sermos perfeitos nisso, de entender que o que passou, passou, é hora de ir para frente e de prosseguir. Às vezes nós ficamos debruçados em cima do leite derramado e esquecemos que a vaquinha continua viva e pode continuar dando leite. E nós devemos ir em direção disso. Tá bem? 33427096 é o nosso telefone. Dá tempo de você ligar ainda. Faça seu pedido de oração. Mande um alô para nós. Encaminhe uma sugestão de tema para os próximos programas. Faça uma pergunta bíblica. 33427096. Nós vamos então adorar a Deus. Voltamos já já.
Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Na, 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 dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Enfrentar a lida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida. E que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz com expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Jesus, nova vida, a minha luz. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, são exatamente 22 horas mais 53 minutos. Dá tempo de você ligar ainda rapidinho no 3342-7096. Nós estamos chegando ao final da programação, tá bom? Vamos então da agenda da nossa igreja desta semana.
Amanhã, sexta-feira, nós temos 7 da manhã, consagração, oração, jejum. Depois, 9 horas, teremos um café, tá? E depois os irmãos estarão se organizando para fazer evangelismo nos cemitérios da cidade, já que amanhã é dia de finados, ok? Então nós temos um grupo de irmãos da nossa igreja que estará indo ao cemitério para lá levar um folheto, levar uma literatura, levar um Novo Testamento, levar uma Bíblia, levar um folheto, falando do amor de Deus, tentando explicar, se caso alguém necessite, ou que haja essa oportunidade, falar um pouco sobre a morte, falar um pouco sobre a nossa esperança como cristãos, a respeito do outro lado da vida, tá bom? Então, 7 horas até as 9, oração, jejum, consagração, 9 horas uma parada para um café e depois os irmãos estarão se organizando para fazer evangelismo. Se você gosta de evangelização, você pode ir à nossa igreja, procure lá o nosso coordenador de evangelismo, nosso presbítero José do Carmo, ele estará te orientando e você, pela coordenação dele, poderá fazer parte do nosso grupo e sair também para evangelizar, tá bom? Domingo, pela manhã, 9 horas, nós temos também um encontro na nossa igreja para evangelismo pessoal, tá bom? Então, domingo também está mantido a evangelização. Logo mais, 18 horas, nós temos a escola bíblica dominical, ok? Temos classe para crianças e também para adultos. E depois, logo mais, 19 horas e 30 minutos, nós queremos começar um pouquinho antes, já que é a ceia, mas o nosso culto de celebração e da ceia do Senhor, ok? É o primeiro domingo do mês e, como sempre fazemos, primeiro domingo do mês, a nossa celebração da ceia do Senhor. Se puder, chegue 15 minutos mais cedo, 19h15, para nós estarmos iniciando o culto. Na quarta-feira, às 20 horas, o pastor estará dando um resumo doutrinário das primeiras lições bíblicas desse trimestre, tá bom? Então, quarta-feira, eu estarei com a palavra, nós vamos colocar nossa liçãozinha aí na tela. Nós vamos estar, então, falando sobre os 12 profetas menores. E o pastor, então, vai dar um resumo das primeiras lições, focando bem a questão doutrinária, tá bom? Então, eu convido você que acompanha esta revista, a revista da CPAD, ok? Quarta-feira que vem, 20 horas, um resumo das primeiras aulas da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, que fala dos 12 profetas menores. Muito bem. Então vamos aos nossos pedidos de oração, as participações dos irmãos. Eu quero ainda pedir oração, amados, pelo pastor Jonatas de Lima, tem sido um bom amigo, apesar de estar lá na Bahia, no sudoeste da Bahia, já pertinho de Brasília, mas ele é daqui da nossa cidade. Eu vou falar com cuidado, porque algum parente pode ouvir. O pastor não passou bem os últimos dias, já está bem. Tem entrado numa batalha com a gente, ajudando a gente, e tem estado muito sensível à necessidade do pastor, até pelo cuidado que tem tido por nós. Então, eu quero continuar rogando oração pelo pastor Jonatas de Lima, lá pela Igreja Batista Bereana, lá de Barreiras, na Bahia, pela sua esposa também, a irmã Eliane, pela sua filha, a irmã Sara. Quero aproveitar e mandar um abraço aos irmãos parentes aqui deles que estão na região. Vamos estar orando pelo pastor. Quero também lembrar de orar pelo irmão Reginaldo, que não esteve bem nos últimos dias. Não temos tido notícia nos últimos dias, mas temos descansado no Senhor, que Deus está cuidando do nosso irmão. Também o nosso irmão Josafá continua internado na Santa Casa de Santos e solicita muito as nossas orações. Também orar pela irmã, da nossa querida irmã Débora, que passa também por alguma dificuldade de saúde. Também queremos agradecer a Deus pela porta aberta para a irmã Isabela, da Palavra de Vida. Também
esteve conosco no Facebook, a irmã Luciana, a irmã Simone, a irmã Francinete. Também quero mandar um forte abraço ao professor Marco Moraes, professor de religião, lá em Ibiúna, que tem acessado o nosso portal, ou tem sido orientado para isso. Que Deus abençoe a tua vida e que o Evangelho de Jesus possa ser claro para você, meu amado, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que Deus te use como canal de orientação bíblica aí nessa cidade. Aproveito mandar um beijo para minha filha, que mora em Ibiúna, mas está aqui comigo passando esses dias, para a minha alegria. Paulinho pede oração por ele, por sua mãe Joyce e pelo pai Rogério. Irmão Amauri deseja a paz do Senhor a todos, pede oração pela família e manda um forte abraço ao pastor. Obrigado, querido, Deus abençoe vocês. A irmã Marivalda pede oração por crescimento espiritual e que Deus lhe tire a timidez. Amém. Deus te dê ousadia, querida, coragem. O irmão André, do Ministério do Belém, deseja a paz do Senhor. Pergunta se o Egito vai se aliar com Israel na grande tribulação contra o anticristo. Ele ouviu isso de um pregador. Sugere um estudo no livro, na Epístola de Judas. Vamos estar fazendo isso nos próximos programas. Sem ser da semana que vem, que vai ser a terceira parte dessa mensagem de hoje, pregada na nossa igreja. No outro programa a gente volta com um modelo de programas temáticos aqui, e você certamente será edificado. O irmão José do Carmo manda um abraço para todos, pede oração por sua família e pelo grupo de evangelização da igreja. A irmã Maria de Lourdes pede oração por sua saúde, pelos irmãos da reconciliação, sugere um estudo sobre bullying, vamos estar incluindo isso futuramente. A irmã Luciana pede oração por sua saúde, pois está com a pressão alta, deseja a paz do Senhor a todos. Pai do Senhor, irmã Luciana, temos sentido a irmã bastante abatida. Carlos Roberto Ribeiro, Hamilton de Lima, Miranda da Silva, Nathalie Jefferson, Rosana Sartori. Júlio pede oração pela Fernanda, que se encontra enferma. Rosana Sartori pede oração por ela e por sua família, para que Deus lhe dê sabedoria. Muito bem, começou a musiquinha aí, estão me apertando para encerrar. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, te agradeço por essa tão grande salvação. Eu te louvo, Senhor, porque o nome de Jesus tem sido anunciado como o único Salvador a todas as pessoas. Que essa mensagem encontre guarida nos corações dos telespectadores. E a minha primeira oração é: te revela aqueles que ainda não te conhecem. Salva vidas para a glória do teu nome. Cada nome aqui citado, cada pedido de oração, ó Deus, tu sabe a necessidade de cada um. E nós te pedimos agora, intervém, Senhor, com as tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um. Toca em cada um agora, Senhor, e muda, transforma esta realidade para a glória do teu nome. Alcança vidas, alcança famílias, ó Deus, alcança o teu povo. Que a tua palavra, Senhor, genuína, possa alcançar muitos lugares, ir longe para a glória do teu santo nome. Abençoa a nossa cidade, as autoridades constituídas, este veículo de comunicação, todos que aqui trabalham, todos que aqui são parceiros. Abençoa a tua igreja em toda a face da terra, em especial a igreja da reconciliação e todos aqueles que contribuem, Senhor, de alguma forma para que este programa vá ao ar. É a nossa oração e o nosso sincero agradecimento. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Que pena, mas nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.